Aê! De fora é minha, hein? Olá para você, ouvinte do podcast De Fora é Minha. Seja bem-vindo mais uma vez a mais uma edição aqui do nosso podcast. Eu sou o Rafael Miguel, vou conduzir aqui o nosso bate-papo. Estamos apenas começando. Hoje aqui mais uma vez, Thiago Costa, Vitor Dias, Rivelli Nunes. Pessoal, mais uma vez é um prazer estar aqui para mais um De Fora é Minha. E hoje a gente vai falar de um tema que são os vilões do futebol. Vamos explicar o que são esses vilões. Aqueles caras que em algum momento decidiram negativamente contra suas equipes, né? Tipo o Badio que chutou o pênalti pra fora, aquele jogador do seu time que foi expulso e acabou perdendo algum jogo importante. Vamos lembrar alguns desses personagens aí do mundo do futebol, não só no Brasil, né? Como também no futebol internacional. E é bem isso, né, o Rivelli? O vilão aí, ele pode se fazer de várias maneiras, né? Ter perdido aquele gol na cara, né, que poderia ter decidido a partida. O pênalti, né, também é um fazedor de vilões no futebol. Ou então aquele jogador que é odiado por todo mundo, né? Até explicar um pouco, a ideia desse podcast veio para contar um pouco de histórias do futebol. Quando eu li uma matéria no dia do aniversário do Zico, uma matéria muito, muito bacana, por sinal, que está no site do Jornal Globo, falando do Márcio Nunes, que foi um zagueiro do Bangu, que na véspera da Copa do Mundo de 86, isso em 85, ele deu uma entrada no Zico, quebrou o Zico e virou um grande vilão do futebol brasileiro na época, porque tirou um dos principais jogadores daquela seleção. O Zico tinha acabado de voltar para o Flamengo, depois de uma temporada jogando na Itália, na Udinese, e o Zico... Foi uma luta muito grande para ele se recuperar, para jogar a Copa. E eu lembro que o Márcio Nunes ele ficou marcado por ser o jogador que quebrou o Zico, o jogador que praticamente tirou o Zico da Copa, que não deixou com que ele fizesse uma grande Copa do Mundo por causa da recuperação que ele teve que fazer para disputar aquele Mundial. E daí surgiu. Ele foi um grande vilão naquela época, eu me lembro de ler muito sobre isso. E o mais curioso é que 2 anos depois, o Márcio Nunes, que foi o vilão, foi a vítima. No mesmo Maracanã, numa entrada violenta também, um zagueiro do Vasco, o Fernando, quebrou a perna do Márcio Nunes. Mas esse zagueiro do Bangu, quando isso aconteceu, ele realmente foi um dos grandes vilões do futebol brasileiro, que ele foi odiado praticamente pelo país inteiro. Uhum. E aí, Vitor, você lembra de alguém também aí que tenha virado um vilão do futebol, né? Acabando sendo odiado, né, pelos torcedores, até por outros jogadores do futebol. Eu tô lembrando aqui, o Rivelli falou jogadores que foram expulsos numa grande final. Eu lembrei do Valdir Papel na Copa do Brasil de 2006, Flamengo e Vasco. Cara, expulso no início do jogo, destrói todo o esquema do Vasco, o Flamengo ganhou o título. O Renato Gaúcho queria matar ele. Pois é, né? Aquele jogo que o Vasco tinha Valdirã e Valdir Papel. Valdirã é um grande time do Vasco. Valdirã foi preso por não pagar a pensão anos depois. Realmente era um time folclórico do Vasco. Você, o Thiago, você lembra de alguém? José Roberto Reit. Também os juízes são orconcus, né, nisso aí de serem vilões do futebol. Você tem a limitação e você tem a má intenção. Eu acho que o Wright... O Wright, ele tá pros atleticanos assim como o Márcio Rezende pros santistas. Armando Marques pro Cruzeirense. Sim. O Sandro Merahit pro Cruzeirense. Também. O Simo pro atleticano. Também. Nossa. Então eu acho que todo árbitro, algum dia, ele é vilão pra alguém. Não há árbitro que não seja odiado, pelo menos em uma partida. O próprio Corinthians aí, que é sempre dito como ajudado, teve uma Marília, né, lá na Libertadores. Mas aí o Boca, né, ele disputar a goela com o Boca aí não dá, né? O Boca na Comebol é imbatível, né? Todo time sempre tem o time que é maior ainda para conseguir uma ajudinha da arbitragem. Uma ajudinha, né? O Palmeiras sofreu com o Boca 2 vezes na mão do Baldaquino. Outros árbitros que operaram aí o Palmeiras. O River sofreu na mão do Boca, os jogadores jogaram um gás, um ácido nos caras, o Boca sofreu uma penalidade assim. Brandíssima, né? O Gonzato, foi branda a penalidade, realmente, era para ser muito maior, mas nesse dia pro Boca
o vilão do futebol foi um torcedor do Boca, né? Que tirou o Boca Juniors daquela Libertadores, porque o time, pela partida, tinha acabado o primeiro tempo, ele teria até chance de ganhar o jogo do River. No primeiro tempo que ele foi melhor do que o River Plate. Mas eu não consigo entender o que passa na cabeça de um cara desse. Deve ser vilão. O cara foi o vilão daquele Tipo, ele acha que vai sair ileso, que ninguém vai perceber, né? Ninguém vai ver o que ele fez, né? Cheio de câmeras, rapidinho pegaram o cara lá fazendo negócio. Dentro da linha que o Rivelli tinha falado do Zico, né? Do Marcinus do Zico, tem também o Chicão e o Ângelo, né? Chicão e o Neca. Vou quebrando o Ângelo, o Chicão, que era jogador do São Paulo, né? Na final de 77 contra o Atlético, e o Chicão, além de quebrar a perna do Ângelo, ele pisou no Ângelo. Sim. O Ângelo tava caído. O Neca quebra e o Chicão pisa, né? Foi alguma coisa assim. E o Chicão depois que virou jogador do Atlético. Né? Sim. O cara que foi tão odiado pela torcida do Atlético naquele momento, depois acabou virando jogador do Atlético também. E a gente tem outros casos, assim, também alguns casos de expulsões também, né? De jogadores que acabaram... uma expulsão que acabou definindo o jogo, né? A gente tem na Copa de 2010 o Felipe Melo, né? O Brasil... que não interferiu em nada o resultado. E ele ainda teve uma frase que eu achei que foi pior ainda. Não, se eu quisesse quebrar o Rubem, tá no YouTube isso. Se eu quisesse quebrar o Rubem, eu tenho força para quebrar a perna do Rubem. Eu só pisei, de leve. Foi só uma pisadinha de leve, né? E ele falou que ele quebraria a perna do Rubem, o Robin. Ele falou que quebraria o Rubem. O Desimpedidos fez um top 10 das coisas dos jogadores mais ignorantes da história. E o Pepe consegue superar o Felipe Melo, porque o Pepe, eu vou te falar... Na própria Copa de 2014, o Pepe foi expulso contra a Alemanha e o Portugal tomou de 4, né, na estreia da Copa. Porque assim, o Pepe é um jogadoraço, mas quando ele é ignorante, meu amigo sai de baixo. Quando ele é ignorante. O Felipe Melo também, eu também acho o Felipe Melo um baita jogador, mas ele também, várias vezes na carreira dele... Ele põe um remedinho de badalinha, né? Acabou perdendo ali. É o tipo de jogador que não dá pra você confiar, né? Uma hora ele vai fazer uma bomba relógio. Uma hora ele vai fazer alguma coisa que vai prejudicar o time. O Kleber, gladiador no Cruzeiro, teve uma Libertadores, que o Cruzeiro foi eliminado pelo São Paulo, que ele tinha perdido no Mineirão, mas foi pra São Paulo que eu poderia ter ganho. Com 2 minutos ou 1 minuto de jogo, o Kleber foi expulso de jogo. A estreia dele, quando o Cruzeiro ele entrou, contra o Estudiantes, fez 2 gols e foi expulso. O próprio Renato Gaúcho, que passou raiva com aquele jogador lá, o Valdir Papel, o Renato Gaúcho era um jogador imprevisível. Ele poderia, ao mesmo tempo, decidir um jogo, e foi vilão, né? E aquela cena dele mandando o Tele Santana calar a boca em 87 na Copa União no Mineirão, é mais daquela coisa do vilão e do anti-herói, aquela coisa toda. E o Renato Gaúcho tinha expulsões também que eram inexplicáveis. O jogo tá normal, o cara vai dar um soco. O Romário também de vez em quando dava uns estempeiros. O Éder era assim também. O Edmundo também, né? O Edmundo era... O Edmundo já chutou cinegrafista no chão, pô. O Edmundo gostava de uma confusão também, né? Gostava de uma briga. Sim. Gostava de uma expulsão. Outro caso bem famoso, né? Talvez o mais deles é o Zidane e Materazzi, né? Nossa, Zidane... Despedida em grande estilo. O último jogo da carreira do Zidane, né? Poderia ter se despedido como campeão do mundo ali. Acabou. O Zidane foi expulso no filme Biografia dele. Quando ele faz o filme, eles acompanham o jogo do Real Madrid contra o Vila Real. Ele vai expulso. Ele arruma uma confusão do diabo lá e é expulso também. E foi expulso durante a Copa de 98 também, né? Sim, no primeiro jogo, se não me engano, ele pisou no jogador da Arábia Saudita. Aí depois acho que ele só volta nas quartas, se eu não me engano. Acho que ele ficou 2 ou 3 jogos fora da Copa do Mundo. França sou sangue pra passar do Paraguai. E você tem, depois a gente poderia entrar dos jogadores carniceiros, assim, mas esses jogadores destemperados, assim, esses vilões, esses anti-heróis que você não sabe o que vai acontecer. Mas tem também aquele vilão do Carrasco, né? De ser aquele cara que sempre vai fazer o gol. Até que seja o simpático do Didier, que faz o gol, que decide a Copa de 50 no Maracanã. E ele fica com aquela culpa, né, da derrota, da vitória. O cara tem uma vitória envergonhada, assim, entre aspas. Mas você vai ter o Paulo Rossi, né? O Paulo Rossi, eu já escrevi um texto sobre isso. O Paulo Rossi é o grande vilão da minha infância. Agora... Toda vez que eu via
aquele magrinho com a camisa 20 correndo, comemorando o gol contra o Brasil em 82, era de chorar. Ele foi um grande vilão mesmo da minha infância, assim, de uma geração inteira que destruiu uma seleção mágica. Agora voltando nessa questão do vilão que decidiu negativamente o importante, não tem como não citar também o Ado do Bangu, né, que carrega até hoje a culpa de perder um pênalti contra o Curitiba, né? Na final de 85. Até hoje o Ado carrega essa culpa consigo. O Esporte Espetacular fez uma matéria sensacional com o Rafael no Maracanã, relembrando aquela disputa de pênaltis, e ele chorou. Sim. 30, 40 anos depois, ele chorou quando relembrou aquele pênalti que ele perdeu, num jogo que as torcidas do Rio de Janeiro inteira estavam torcendo pro Bangu, né? Sim. O estádio lotado, o Maracanã lotado, e o Curitiba acabou sendo campeão em cima do Bangu, com o pênalti que o Ado perdeu, bem lembrado. Pois é, e 27 anos depois a Fórmula voltou a falhar quando os paulistas se uniram para apoiar o São Caetano na final da Libertadores. Deu no que deu. A gente viu que essa fórmula não funciona muito, não. Apoiar o time dos outros não dá muito certo, não. Não. A gente tem outros pênaltis famosos também. Roberto Baggio, né? Sim. É o herói do futebol brasileiro, mas... uma ótima semifinal, né? Ele fez uma ótima semifinal. Fez aquele gol contra a Bulgária e na final... E era uma temporada boa do Roberto Baggio. Ele era o atual melhor do mundo. Ele tinha sido o melhor do mundo pela FIFA em 93. E falando de vilões, né? O Baggio foi o vilão. E numa Copa que o Brasil ganhou nos pênaltis, e quem poderia ter sido vilão foi o Márcio Santos, né? Sim. Porque ele perdeu o pênalti. Imagina o que aconteceria se o Brasil tivesse perdido aquela final para a Itália. Talvez ele sofreria que o Júlio César sofreu, que foi aquele zagueiro na Copa de 86 que perde pênalti também pelo excesso de confiança categoria. Ou que vai sofrer o Zico, né? O Zico ficou estigmatizado por 86, por ter perdido aquele pênalti contra o Bates, mesmo ele tendo feito o gol de pênalti na disputa. Ele perde durante o jogo, né? Ele entra frio. Na prorrogação, o Branco sofre o pênalti, tem aquela comemoração toda, e a gente, naquela esperança, foi a minha primeira decepção com Copa do Mundo, foi em 86. E eu me lembro muito do meu pai revoltado com o Zico e tal, aquele negócio todo. E aquela rivalidade, né, que você tinha entre Atlético e Flamengo, e falando aquele negócio, na cabeça dele a geração foi toda sacrificada pelo impronto do Zico. E isso aí também, o Zico só foi reserva naquela seleção, voltando porque o Márcio Santos quebrou, o Márcio Nunes quebrou o Zico em 85, ele foi reserva, ele entrou no jogo, não me lembro quem ele substituiu, se foi o Careca, não lembro mesmo. Ele entrou no jogo, frio, ele deu o passe pro Branco, o Branco sofreu o pênalti, ele foi bater o pênalti, perdeu o pênalti, e o Brasil foi pra disputa contra a França e foi desclassificado. Lembrando que o Platini também perdeu o pênalti nessa disputa. Chutou por cima do gol. E tem alguns... a bola vai baixo na trave e volta nas costas do Carlos. É verdade. Foi o pênalti do Tiganá? Não sei se foi dele. E tem alguns vilões, assim, que meio que... Assim, não tiveram tanta culpa assim, que foi aquele caso do Roberto Carlos, né, na Copa de 2006. Do Meião? Que aí começaram a falar que era o Roberto Carlos tinha que estar marcando ali o Thierry Henry. Meio que foi... O Thierry Henry tá aí um vilão, cara. Tá aí um vilão interessante, pô. Ele classifica a seleção com gol de mão contra a Irlanda. Sim, verdade. Faz o gol no Brasil. E ele era meio cínico, assim, pra conversar. Era um cara articulado. Arrogante. Tava tentando ser singelo. Tem um texto que os amigos meus costumavam muito zoar em cima desse texto, porque ele começa com a arrogância tem nome e veste a 14. Ele tava falando do Henry. Tem essa coisa também, né? Alguns jogadores são vilanizados até pela personalidades que eles mostram também, né? Como o Diego Costa, né? Que é um cara... Sim, com certeza. Bem mala, assim, né? Você vê que os jogadores não suportam ele, porque ele é um cara chato dentro de campo, né? Fora de campo não sei, mas dentro de campo ele é um cara muito chato, ali reclama todo tempo, bate, briga com os jogadores. É um assunto interessante que você está tocando, Rafael, que a Placar uma vez fez uma eleição de qual jogador mais odiado do futebol brasileiro, e quem tinha ganho tinha sido o Marcelinho Carioca. Uhum. E eu acho moleque. E eu acho que um tempo depois fizeram, eu acho que o Ricardinho também é outro que o pessoal não gosta. Foi o Ricardinho que se envolveu numa briga no estacionamento, que deu uma confusão, não foi? No final de um jogo na Turquia, quando ele jogava no exterior, um outro jogador brasileiro, deu uma confusão. Não lembro.
O Ricardinho ele não é força cheia. O Ricardinho, que eu já vi alguns jogadores falando, que eles dizem que ele era aquele leve trás, né, da comissão Paneleiro. técnica. Ele era o X9. Diz que ele andava muito com a comissão técnica. Até vi uma entrevista recentemente do Marcelinho Carioca, que ele até fala que eles não entendiam muito na época, mas depois que eles foram entender que era porque o Ricardinho queria ser treinador, então ele conversava muito com os técnicos dos times, mas os jogadores, os companheiros dele não gostavam muito dele por conta disso, né? Ele acabava conversando muito com os técnicos, os jogadores achavam que ele estava fofocando, né, alguma coisa dos jogadores. E aqui no futebol mineiro também, quem que a gente pode lembrar assim que acabou marcado, principalmente Atlético e Cruzeiro? Eu lembro daquele clássico Atlético e Cruzeiro, que o Cruzeiro tinha um atacante chamado Zé Carlos, que com acho que menos de 5 segundos de jogo ele foi expulso, né? A bola saiu no meio campo e ele deu uma cotovelada e foi expulso. Tem muito atleticano que não gosta até hoje do Magnata, Magno Alves, por causa de um gol feito que ele perdeu no final de campeonato mineiro, que o Atlético perdeu. Realmente, teve aquele gol lá que realmente foi um gol muito perdido. Tem voltando no lance de gol perdido, a gente pode citar o Diego Souza contra o Corinthians, jogando pelo Vasco, em 2012. Verdade. Dizem que o título do Corinthians só veio por causa daquele lance, né? Dizem que o eixo do mundo mudou ali, com o título do Corinthians, depois o título do Atlético, do São Lourenço. No futebol mineiro, recentemente, poucas semanas atrás, a gente teve um grande vilão pro time do Cruzeiro, que foi o Riascos, né? Verdade. Que se já não era odiado pelo time do Cruzeiro e o Cruzeiro contratou por causa do pênalti pelo Tijuana, ele virou um grande vilão pra torcida depois do que ele fez. Agora, que eu nunca vou entender na minha vida é pra que foi trazer esse cara. Começou desde errado. Ô Thiago, o Atlético já trouxe Chicão, o Atlético já trouxe Nunes. Esse tipo de coisa a gente nunca vai entender. E agora, Nunes. E até pegando esse lance que o Rivelli relembrou, né, do pênalti, né, do Riacho, todo mundo sabe que o Vitor defendeu. Se essa bola entra, será que a carreira do Leonardo Silva muda no Atlético? Porque ele cometeu o pênalti ali no final. Do Cuca também, continuaria com aquela imagem de perdedor, né? Até mesmo, eu acho que até mesmo do Ronaldinho. Também, não, do Ronaldinho com certeza. Porque era o grande nome do time e a torcida do Atlético estava tão sedenta por um título que se tivesse desmoronado tudo ali pro Atlético, alguns jogadores ficariam realmente estigmatizados por aquela eliminação. Mas com certeza pro Leonardo Silva, que foi quem cometeu o pênalti, né? Se livrou de uma teria aquela história dele ser ex-jogador do Cruzeiro. Isso ia começar a pesar. É verdade. Ou seja, né, muita gente deve ao Vitor. Deve ser os bichos, né? Eles têm que depositar um pouquinho na conta do Vitor todo mês. Os jogadores que trocam de clube entre rivais assim, eles têm tudo para serem vilões, né? Porque o fio é muito tênue a linha que divide entre ser herói e ser vilão. Eu lembro do Fábio Júnior, quando ele foi jogar no Atlético, na estreia dele, no primeiro jogo que ele fez contra o Cruzeiro, ele perdeu um pênalti. Ele chutou a bola na trave, eu acho, num jogo do Cruzeiro em 2003, que ali praticamente a carreira dele no Atlético acabou. Foi o que aconteceu no Cruzeiro com o Edmundo, né? Que errou aquele pênalti contra o Vasco. Ele foi demitido, né? Depois do jogo. O Zé Perrella mandou ele embora ali mesmo, né? Sim. Tem outros jogadores também. O próprio Guilherme, né? Não esse Guilherme agora, o Guilherme antigo, né? Que foi jogar no Cruzeiro. E no primeiro jogo contra o Atlético ele faz 2 gols no Atlético, né? E ainda faz aquela comemoração dele com a mão na orelha. Hoje ele tomaria um cartão amarelo. Talvez, né? Hoje tempos são outros. Hoje o cara não pode nem pôr a mão pra cima que ele já tá tomando cartão amarelo. Hoje comemoração sem só ajoelhar, apontar pra cima. Ô Vitor, fora do ar, você tava lembrando pra gente que um grande herói pro atleticano, ele é meio vilão na Argentina, né? Sim, o Verón, a gente, assim, aqui ele só é vilão pro cruzeirense, né? Na Argentina ele é vilão pra todo mundo, menos a torcida dos Estudiantes. Porque o pessoal acusa ele de ter feito corpo mole contra a Inglaterra na Copa de 2002, quando eles foram eliminados. Tanto é que um dos apelidos do Verón lá é inglês, eles chamam ele de inglês, pejorativamente. Só a torcida dos Estudiantes gosta do Verón na Argentina, impressionante. Tem também, falando em Copa do Mundo, na Copa de 98,
a Inglaterra ela é eliminada para a Argentina, se não me engano, Sim. nas quartas de finais. E o Beckham foi expulso. Não, foi naquele jogo. nas oitavas. Nas oitavas. E o Beckham foi expulso, né? Sim. Também naquela época lá, também os jornais... Ele era muito jovem, estava em começo de carreira. Os jornais caíram em cima dele, lá na Inglaterra. Se eu não me engano, o jornal lá chama ele de estúpido, alguma coisa do tipo, assim, por conta daquela expulsão. Em inglês, falando de seleção, é muito passional. Consegue se equiparar aos piores momentos dos periódicos aqui do terceiro mundo, né? Bom, gente, quem mais aí a gente pode lembrar? Tem também aquela coisa assim dos vilões, daquele jogador que sempre faz gol contra o seu time, né? Sim, eu lembro do Marcelo Ramos contra o Palmeiras. Sempre fazia gol. Uhum. E dentro dessa coisa de sempre fazer gol, a gente pode citar uma coisa mais genérica, que é a famosa lei do ex, né? Tem a lei do ex também. O Cruzeiro sofria muito com o Dodô. Eu lembro que o Dodô sempre fazia gols no Cruzeiro. O Diego Souza hoje faz muito gol no Cruzeiro. Também. O Tardelli faz muito gol no Cruzeiro. Fazia, né? Quando jogava no Atlético. Aquele Maurício Alex Alves também fazia gol no Atlético. Alex Alves. O Renato Gaúcho, em cima do Atlético também, era só vestir camisa de qualquer time que fosse que ele fazia gol. O próprio Nunes, né? Sempre fez muito gols em cima do Atlético. Não nada. Depois foi jogar no Atlético. Você tá falando dessa questão, eu lembro talvez do Neto, o craque Neto. Sim, o craque Neto. Neto. Era um jogador temperamental e que rodou em São Paulo pelos grandes. Cuspiu na cara de juiz. Era um cara explosivo, né? E talvez não tenha participado de Copa do Mundo de uma maneira efetiva, justamente por esse temperamento ruim dele, né? De se envolver muito em polêmicas, né? O Neto ficou com esse estigma, né? De jogador problema. Uhum. Agora, dessa leva assim, é difícil você largar desses caras igual o Alex Alves. Agora eu vou citar um jogador que nem ficou tanto como vilão assim, mas ele que ele se ressente muito disso, que é o Dunga, né? Foi eleito como símbolo do fracasso em 1990 e é magoado com isso até hoje. Uhum. Até hoje ele é ressentido. Até hoje ele é ressentido com todo o universo por causa disso. O outro vilão que se criou na Copa de 90 é o Lazzaroni, né? O Lazzaroni o cara não conseguiu nada, né? Eu acho que ele mora nos Estados Unidos, se não me engano. Ele, tipo assim, a carreira dele de treinador praticamente acabou, né? Depois daquilo lá. A Copa do Mundo, ela forma muitos vilões, né? Que é o holofote do mundo do futebol, tá ali. Talvez o Renato estaria no patamar de vilão ou de vítima? Eu acho que vilão, na verdade, quem colocou ele pra jogar futebol. Teve essa grande ideia, né? Venderam o cara como zagueiro. Só que a questão é que parece que ele era mais tipo líbero. Aí botaram ele aqui pra jogar só com mais um zagueiro e tomou baile. Agora, essa coisa que o Rivelli falou, né, da Copa do Mundo, talvez o grande vilão da história do futebol brasileiro, pelo menos que foi se criado na mídia, é o Barbosa, né? Com certeza. Ele realmente sofreu a vida dele inteira, né? Como grande vilão da Copa de 50. Ele foi estigmatizado e realmente ele ficou simbolizado por um fracasso que era coletivo, não era individual. E a crônica esportiva, incluindo o Nelson Rodrigues, foi muito perversa com essa geração de 50. Porque você tinha uma geração muito interessante de jogadores que marcaram época no futebol brasileiro. Mas isso é problemático. Isso foi muito problemático. Essa geração de 50 ficou muito marcada. E o Barbosa acabou ficando como um grande vilão dessa história. Né? É difícil. E os treinadores, às vezes, eles ocupam esse papel também, né? Tá falando do Lazzaroni, você vai ter o Feola, que vai ter o êxito em 58 e o fiasco em 66. Então tem isso também, né? O próprio Filipão, né? Teve o êxito em 2002 e agora... E ele só tinha a perder, né? Eu não entendo que um treinador, quando é campeão, resolve voltar, né? E ele e o Parreira, né? O Parreira. Agora é um caso de jogador que fez o caminho inverso, ele fez uma atitude digna de um vilão depois da volta por cima, é o Nilton Santos. Em 54 ele foi expulso do jogo contra a Hungria, né? Um jogo cheio de pancadaria. Terminou na delegacia aquele jogo. Pois é, terminou na delegacia, podia ter sido
estigmatizado, mas aí com a geração de ouro de 58 ele deu a volta por cima, foi campeão do mundo. E virou né? enciclopédia do futebol. Virou a enciclopédia do futebol. Você tinha também na Copa de 62 um que poderia ter sido vilão e virou herói, que foi o Amarildo, o Possesso, porque Sim. ele também era um jogador de rompante, que também era expulso, e tinha essas questões todas e virou o salvador da pátria em 62 junto com o Garrincha. Recebeu o fardo de substituir o Pelé contundido, né? E o Newton Santos, seu amigo, fez aquela cena clássica, né? Ele faz o pênalti no jogador espanhol, dá 2 passos para fora da área e o juiz embarca na dele e dá falta em vez de dar pênalti. O jogo já estava 1-0 para a Espanha. Poderia ter mudado completamente, né? Tem a história lá do Bandeirinha que anulou a expulsão do Garrincha. O Garrincha foi expulso no jogo contra o Chile na semifinal e voltou e jogou contra a Tchecoslováquia. Falando um pouquinho disso, de quem poderia ter sido vilão e acabou não sendo, o Soares na Copa de 2010. Ah, claro. Nossa. Sim. Ele fez para salvar a sua seleção, mas Aí não chega o jogador foi de Ganizola o expulso pênalti. e o Jean consegue ser o vilão. Consegue ser o toma vilão. a máscara de vilão do Soares E aí você vai numa cobrança de pênalti naquela, o Louco Abreu e bate um pênalti com de cavadinha. Não, e tem uma história. Ele não é louco, ele é Tem insano. uma história interessante. Não sei com que jogador do Uruguai que ele estava conversando, ele não estava vendo os pênaltis, o Abreu ele tá virado de costas. Aí perguntava pro cara, ele pulou? Pulou. Segundo pênalti, ele pulou? Pulou. Terceiro pênalti, ele pulou. Ah, foda-se, vai fazer sua cavadinha, vai. Agora, outra situação de jogador que era herói e virou vilão, Gonçalo Higuaín, que está sendo odiado pela torcida do Napoli porque foi pro time que todo mundo odeia, a Juventus. E chegou a um tal nível que o Mazzola, né, nosso José Altafini, ele se disse aliviado porque finalmente o Higuaín tirou o fardo dele de ser o grande vilão de Nápoles. Que ele fez a mesma coisa. Quem sofreu algo parecido há pouco tempo foi o Hernani também, né? O Hernani ele sai do Napoli, vai pra Inter, né? Depois foi pra Juventus. Quando ele saiu do Napoli também, a torcida... Na verdade, na Itália eles não aceitam muito, né? O jogador trocar de clube lá. A questão é você sair do Napoli para os times grandes do norte, né? Que é tipo a suprema traição. E no caso do Higuaín, ele ficou queimado não só com a torcida do Napoli, mas mais queimado ainda com a torcida da Argentina, que já não gostava dele por todos esses gols que ele andou perdendo nas finais. E ele ainda faz isso com o time que o Maradona consagrou, né? É pedir para se queimar. Totalmente. Realmente. O Ivelli falou do Soares na Copa de 2010. E na Copa de 2014 o Soares foi herói e vilão de um jogo pro outro, né? Ele entra depois daquilo tudo lá, de ter feito o tratamento, não sei do que, faz gol e depois no jogo seguinte dá uma mordida no Chiellini de novo, né? Dá uma mordida de novo. Ele já tinha mordido o cara lá no jogo do Liverpool, né? Ele morde. É o Terry que ele morde, ou o Ivanovic. Ele morde o jogador do Chelsea. Com o jogador do Chelsea também eu lembro que ele teve um problema de racismo também, acho que foi o Evra, né, que uma vez, o Evra do Manchester, né, uma vez acusou ele de racismo, ele já tinha mordido uns 2-3 jogadores. Era um anti-herói contemporâneo. O Soares talvez no futebol atual seja um dos caras mais controversos, assim, né, que é um baita atacante. Aquele rompante imprevisível e fará uma loucura a qualquer momento. Falando em anti-heróis e um jogador do Barcelona, eu lembro do Hristo Stoichkov. Esse era anti-herói também. Não, uma vez o Romário numa entrevista falou assim: vocês acham que eu sou marrento, vocês não conheceram o Stoichkov. Pois é. E uma vez, uma fala do próprio Stoichkov, né, que ele falou que existem 2 Cristos, um no céu e outro na terra. Que ele era o Hristo Stoichkov, né? Hristo Stoichkov. Realmente a gente tem muito jogador aí que, né, conseguiu durante sua carreira ser vilão e herói. O Henrique Cantona, que por muitos anos ninguém soube o porquê que ele deu aquele chute. O cara conseguiu dar uma voadora do campo na arquibancada, ainda socou depois o torcedor. E depois que se descobre, né, por que ele fez aquilo tudo, que eram insultos, ele já sabia que aquele cara pertencia a um movimento neonazista e era um cara xenófobo, racista. E aí ele falou que pessoas daquela não mereciam estar ali. Mas foi anos para se entender o porquê que o Cantona e aquela voadora aparentemente sem sentido, né? Sim, naquele jogo do Manchester contra o Crystal Palace. Realmente.
Bom, gente, nosso tempo já tá esgotando aqui. Rapidinho aqui mandar uns abraços, né, agradecimentos aqui ao pessoal. Mandar um abraço pra Marina, lá do GFUT, né, Thiago, que tá nos escutando, né, já me falou que é ouvinte assídua do De Fora é Minha. E ajudando a organização do simpósio que vai ter lá em setembro no Mineirão e na UFMG, celebrando os 10 anos do GFUT e também com folia, né, então vale a pena, vai ser um baita de um simpósio, um simpósio internacional de estudos de futebol. Legal, bacana. Aproveitando também, mandando um abraço para todo o pessoal do GFUT, né? Professor Silvio, TJ, pessoal que faz comigo lá o óbvio ululante lá na rádio UFMG, um abraço para todo mundo. Oi, velho, também mandar um abraço pro pessoal que tá sempre com a gente no Twitter, né? O Bruno Azevedo da Itatiaia, sempre o Bruno Azevedo tá sempre acompanhando a gente lá no Twitter. Também o Negro Gato. O Negro Gato, o vendedor de comodidades, tá sempre lá no nosso Twitter. Ele retweetou a gente, o Negro Gato, o vendedor de comodidades. O pessoal pode ir lá no @defora_podcast, né? Nos acompanhar lá no Twitter, né, as coisas que a gente posta, também lá na nossa página do De Fora é Minha, né, sempre acompanhando com a gente a cada... Thiago não tá acreditando, né, no Negro Gato, sempre acompanhando a gente a toda semana. Bom, muito obrigado a você que ficou com a gente aqui em mais uma edição do nosso podcast. Valeu, Thiago. Valeu, Vitor. Valeu, Rivelli. Eu sou o Rafael Miguel. A gente volta na próxima semana. Valeu e até lá. Aê! De Fora é Minha, hein?